Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar, um programa do jornal Potiguar Notícias. Vamos acompanhar algumas entrevistas gravadas especialmente para você. Vamos às entrevistas. Olá, o Conexão Potiguar grava hoje no município de Itaipu, que fica a 45 quilômetros distantes da nossa capital, da cidade do Natal. Viemos aqui conhecer uma casa muito singular, diferente. Você dificilmente viu algo parecido. É uma ideia de Raimundo Filadélfio que tornou realidade aqui no município, no sítio em que fez parte a sua vida, onde mora a sua família. É este empreendimento que você vai conhecer agora. Raimundo, primeiro, muito obrigado por nos receber, tudo bem? Tudo bem, Pinto. Para mim foi uma honra recebê-lo aqui, já por amizade que eu tenho com você. Sei que realmente você é um renomado repórter que faz um trabalho excelente para o nosso estado. Então, para mim é uma honra recebê-lo aqui na minha casa. Prazer recebê-lo. Queria lhe perguntar como é que surgiu essa ideia, Filadélfio. Me conte. Pinto Júnior, foi uma ideia natural, como qualquer pessoa tem em pensar alguma coisa que nunca pensou, né? Eu diria que essa ideia comigo também foi dessa forma. As pessoas sempre me interrogam, imaginando que essa ideia eu tirei de algum lugar. Infelizmente, eu não tirei de algum lugar porque eu não encontrei, mas se eu tivesse encontrado, teria facilitado o meu trabalho. Realmente parece algo original. Eu queria que você nos contasse o processo, como foi a construção, esse pilar, essa pilastra única que sustenta toda a estrutura. Como é que funciona isso, do ponto de vista da engenharia, inclusive? Júnior, quando você fala da fundação, isso aí realmente foi a coisa que mais me preocupou quando eu iniciei essa casa. Então, primeiro eu fiz um estudo do terreno, para conhecer a compactação do terreno. Depois eu fiz esse calçamento que tem aqui em volta, que era para justamente dar mais resistência no local onde eu ia construir a casa, e esse terreno nunca chega a amolecer tanto, dependendo do inverno que nós poderemos ter futuramente. E também me preocupei muito com a base principal, aonde eu ia colocá-la. Então fiz uma escavação até um solo bem rochoso, que não tinha mais como amolecer, ou seja, que eu saberia que com as chuvas ou com os temporais que poderiam vir, esse solo poderia desabar ou embebedar, como é bem comum as terras aqui na região, às vezes embebedar, né? Então, para isso eu deixei logo um solo bem compactado. Praticamente eu comecei essa fundação dela quase em cima da pedra-rocha, mas não chegou bem ser na pedra-rocha, mas foi quase em cima da pedra-rocha. Foi naquele material onde você coloca água e a água não consegue mais descer. Então ali você já está despreocupado, sabendo que o solo está seguro. Depois disso aí, me preocupei com o material que eu colocava nessa fundação, nessa base. Então todo o material que eu coloquei nessa base, nessa fundação, foi um concreto a 3x1, feito com aço bordado, esse aço o aço que é mais utilizado em concreto, né? Numa espessura também suficiente. Todo o aço que eu utilizei aí foi o aço de meia e o aço de 5/8, para fazer toda a estrutura da amarração da fundação. Depois, a caixa onde se encaixa o pilar, eu usei com as próprias bases que serviu para construir a pilastra também, né? Para que ficasse uma caixa bem reforçada. Essas amarrações dos ferros que nós utilizamos dentro dessa base também foram todas soldadas, bem soldadas com solda K48, para que também ficasse uma solda bem resistente. E depois de toda a base pronta, a gente fez cálculo de peso, né, medindo pelos materiais que a gente tinha aplicado aí, a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de brita e a quantidade de ferro. E a gente teve o cálculo de 68 toneladas. Com os cálculos preliminares, eu ainda não sabia exatamente quanta casa ia chegar o peso final, mas eu já tinha aproximação que no máximo ele ia chegar a 20 toneladas. Que para minha surpresa, ao medir todo o material no final, com os cálculos pesados, com as notas e também a quantidade de material utilizado, a gente chegou a um peso de 17 toneladas. Então, para isso, nos deu um conforto e uma segurança que a gente estava trabalhando de 4/1, ou seja, a base que sustenta toda a casa, ela pesa 4 vezes mais do que a própria casa. Então não corre risco nenhum. Eu até deixei numa certa comparação como aquele João Teimoso, aquele que você joga ele para o chão, mas ele volta. Porque o peso maior não vai, o peso menor não vai se opor sobre o peso maior, né? É o caso que acontece aí. Depois, a amarração para que ela somasse um conjunto de força e tivesse sustentabilidade com confiança, a gente distribuiu toda a carga de peso, né? Nós temos aqui as mãos francesas com toda a malha de aço que cerca, que circula a casa. Voltamos ao piso onde suporta toda a carga de peso, para que esse piso recebesse mais um
um reforço de carga, subimos de novo todas as 8 mãos francesas, mais um pente a cada metro de uma coluna, até chegar na altura do pé direito em cima, voltamos o teto, formamos toda a malha de aço complementando o teto, depois formamos a mão francesa de cima com mais um outro pente de aço. Então, nos deixou uma segurança que é quase inviável, ou seja, é quase impossível se imaginar que essa casa pode uma parte dela desabar ou ela toda. Seria algum fenômeno além do que a gente é acostumado a ter da natureza, como os fenômenos de terremoto, maremoto, furacão e etc. Talvez até as placas da casa, as placas internas e as placas externas, por se tratar de alumínio e drywall, são um material leve, muito leve até. Eu diria até que esses materiais poderiam, em algum momento, não suportar uma carga muito alta, por exemplo, como um furacão aí acima de 100 km por hora, como aqueles que acontecem nos Estados Unidos e outros países aí, mas no Brasil, graças a Deus, nunca aconteceu desse tipo, né? E na nossa região, principalmente. Um outro fator de muita garantia que a gente tem no conjunto de força da casa é que a gente usou toda uma solda especial, né? Usamos a solda K48, numa totalidade, somando-se um conjunto de força de 11 milhões e 340 mil quilos de força. Então, isso tudo nos passou uma confiabilidade de que a casa está realmente bem segura e bem amarrada. E é muito fácil fazer os cálculos na solda, como eu até já lhe mostrei, né? Como a quantidade de solda utilizada, da forma que foi utilizado, a quantidade de força que nós temos de amarração. Não é o que a casa suporta de peso, mas é o que ela comporta de amarração de conjunto de força. Raimundo, é verdade que se você não quiser mais um dia passar os seus finais de semana, descansar aqui em Itaipu, você pode transportar essa casa para um outro local? Perfeito, Pedro Júnior, perfeito. Foi um dos meus pensamentos inicial também, porque como eu fiz essa casa no pensamento, na teoria que ela poderia durar muito tempo, e para isso procurei materiais que não fossem perecíveis, que pudesse durar realmente uma longevidade talvez bem maior do que a minha, eu diria até do que meus filhos, meus netos e etc. Então, por isso, eu fiz ela também com essa capacidade que se num tempo qualquer depois aí a gente não precise mais dela aqui, ou seja, meus filhos pensem nisso, ou meus netos, seja lá quem for da família que tome de conta, e pense em transportá-la daqui para um lugar mais interessante, ela está totalmente viável e capaz de você alçar um guincho no topo dela, só soltar a solda que está no pé do encaixe e levar ela para qualquer outro lugar. É apenas necessário você construir uma outra base, mas que também essa base não é coisa muito difícil, é uma obra bem simplificada e um custo rápido para ser feito. Raimundo, as pessoas que estão nos acompanhando agora, alguém que queira uma casa igual a essa, pode lhe encomendar? Você poderia fazer uma outra casa ou você só fez essa exclusiva para você e não vai existir uma outra casa dessa? Olha, Vitor Júnior, essa é uma pergunta bem interessante, né? Ao início de confeccionar essa casa, a todo momento, eu sempre pensei que era a única casa que eu estava fazendo para mim e que ela nunca tivesse mais esse interesse de fazer essa casa em nenhum outro momento. Mas só que a especulação foi tanta que eu não saberia nem lhe responder ao momento se eu teria interesse a confeccionar outras casas, né? Talvez até fosse possível, não sei, mas o futuro diria esse momento, se realmente era interessante e a gente poderia abrir mão desse projeto para poder expandi-lo a quem for necessário, né? Perfeito, porque está devidamente patenteada. Exatamente, O processo de patenteamento já foi dado entrada, a gente apenas está aguardando, porque não é um processo rápido que se conclui de um dia para outro, né? Mas como também é bem fácil se pesquisar no mundo inteiro, não se acha outra casa igual, então se sabe que o projeto inicial partiu daqui. Você tem um outro projeto, uma outra ideia, além dessa casa, diferente que não existe em outro lugar, ou você está realizado ao concluir essa casa? Não, eu me sinto realizado, né? Até porque foi uma coisa que foi só da minha imaginação, não achei ela em livros, não achei ela na internet, não pesquisei com amigos, nem com outras pessoas. Então me sinto muito realizado por isso, porque eu não sou vaidoso, não tenho mérito de pensar que sou maior do que ninguém. Eu acho que não tem nenhum ser que pode se sentir mais sábio do que outro. Muitas vezes, naquele ponto onde eu penso que sou inteligente, é onde começa a sua inteligência, né? Eu sei o que, por exemplo, pessoas como você, como o nosso cinegrafista aqui e outros mais, sabem fazer muitas coisas que eu não sei fazer. Então, por isso, eu me sinto uma pessoa totalmente comum,
que não sei nada mais do que ninguém. Então eu acho que fazer essa casa para mim foi um sonho, deu certo, graças a Deus. Agradeço tudo a Deus por isso e acredito que por isso não me dá o mérito de me sentir mais inteligente do que ninguém. Então acredito que qualquer outra pessoa talvez até saiba fazer uma melhor do que essa também. É só ele botar na cabeça e ir atrás de seus sonhos. Vamos dar uma olhadinha, conhecer a casa lá dentro? Será um prazer. Fica uma honra para mim lhe receber. Só em você ter vindo aqui na minha casa, para mim já foi uma satisfação pela pessoa que você é. Eu fiquei muito grato. Muito obrigado. Vamos lá conhecer a casa. Bullseye. Agora já estamos aqui no interior da casa, que alguns chamam casa futurista, casa disco voador, mas o Raimundo diz que é apenas a minha casa, ele diz. Raimundo, é isso mesmo? Você não quer batizar? Não, realmente eu não prefiro batizar porque ela não foi com essa intenção de ser casa disco voador, de ser casa nada, também não de ser casa futurista, né? Foi apenas uma casa para eu passar meu final de semana mais sossegado aqui com a família e com alguns amigos que possam nos visitar. Quando você diz ficar sossegado, significa despreocupado com a insegurança, né? Porque você, pelo controle remoto, está aqui o controle remoto, você aperta aqui, fechou a porta, fica distante do solo e passa realmente que a sua família fica em segurança. Exatamente. Tanto a minha família fica em segurança quando eu estou aqui, como também a preocupação de quando você sai de casa, você não sabe quem é que vai entrar depois que você saiu, né? Isso é o que acontece hoje nos lares do nosso estado, a gente vê isso acontecer todo minuto, né? Perfeito. E você também tem uma visão panorâmica, que tem vidro em 100%, né, do perímetro, né, das laterais. Que isso também lhe dá uma visão. Estamos a quantos metros do solo? Estamos aqui a 3,5 metros do solo, né? E me dá uma visão panorâmica com 360 graus, né? De onde eu estando deitado durante o dia vejo o sol e durante a noite eu vejo a lua e as estrelas, né? Isso também dá um certo privilégio para quem mora no interior. Como também aquela questão da segurança foi um dos pontos mais fundamental que eu vi, foi essa questão da segurança. Também a questão de transportar a casa de um lugar para outro, se eu não quiser mais morar aqui. Então isso para mim também foi um dos privilégios de ter que fazer a casa num estilo com essa praticidade de transporte. Eu imagino que você fez um investimento aqui. Esse investimento não é um investimento que se faz todo dia. Eu lhe pergunto, esse material utilizado aqui, quanto tempo ele tem de durabilidade? Olha, eu queria ter pelo menos um quarto da vida útil que esse material ainda vai ter. Se eu tiver de vida um quarto da vida útil que esse material ainda vai ter, para mim eu já teria vivido demais, né? Porque pela análise dos materiais que tem aqui, principalmente as colunas principais, que são aço galvanizado de boa qualidade, são colunas para resistir centenas de anos. Então, para nós que temos hoje uma vida útil muito curta, eu acredito que isso aqui vai durar para filhos e netos e tataranetos, etc. O que mais você tem ouvido das pessoas que visitam? Eu estava chegando aqui com a reportagem do Potiguar Notícias, do Conexão Potiguar, e vi que muitos visitantes, muitas pessoas estavam visitando, gente de outras cidades. O que mais o que chama mais a atenção das pessoas? Eu acho que o que mais chama a atenção das pessoas é o design da casa, por ter sido com um design diferente. Até então, quando eu fiz, eu não imaginava que ela tivesse esse design tão diferente, porque eu apenas queria esse conforto para mim, mas
Até eu então estar na obra, onde eu fui atrás da internet para tentar ajuda e eu vi que a casa realmente não se parecia com nada já existente. Então isso é o que mais chama atenção, as pessoas gostam de novidade, né? E por até então ver uma casa de um pilar só, as pessoas imaginam que essa casa querem ver de perto para saber se realmente essa casa está se sustentando e saber com segurança se o que está acontecendo é verdade mesmo, né? A gente cresceu ouvindo, inclusive, no adágio popular, nos ditados populares, de que o principal de uma casa é o alicerce, né? Até dar os exemplos. Se o alicerce não for bom, pode ter problemas no futuro. Então, o alicerce da casa, da sua casa com um pilar só, isso talvez seja o grande espanto, né? Exatamente, mas foi antes de começar a casa, a minha preocupação maior justamente foi esse alicerce, foi preocupar com o terreno, depois com as escavações, com o tipo do material que eu colocava na base, com o peso da base e depois com a coluna principal, porque essa coluna principal aí é quem sustenta toda a casa. Então, para que essa casa ela se transformou-se numa peça só. Ela não tem uma montagem de você desmontar um quarto, desmontar a sala, desmontar a cozinha, não. Para você destruir ela, terá que destruir um conjunto todo. Então, somou-se um conjunto de força muito reforçado porque foi unificado a uma única peça. Não é mais dividida, é uma única peça, ela não se separa. São quantos metros quadrados de área coberta aqui? Olha, ela chega em média a 77,5 metros, quase 78 metros de áreas fechada. E no caso, se dividido em cozinha, quantos quartos? Me fala dos cômodos. São 2 cômodos, aliás, 2 quartos, sendo um maior um pouquinho, que eu deixei para o meu quarto, um outro quarto para algum amigo que me visite. E uma sala, essa que nós estamos aqui, com mais uma área, e cozinha e banheiro. Raimundo, queria agradecer, Raimundo Filadelfo, você ter nos recebido aqui na sua casa, que pode não ser do futurista, mas é futurista, pode não ser parecido, um disco voador, mas é parecido, mas que é, no fundo, na verdade, ao fim e ao cabo, a sua casa. Muito obrigado por abrir a porta da sua casa. Na verdade, você não abriu, você fez ela se mover a porta da sua casa para nos receber. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Pinto Júnior. Para mim foi uma honra muito grande, né? Por recebê-lo na minha casa nesse momento para complementar com uma obra nova. Eu achei isso para mim uma coisa muito honrosa e foi um respeito muito grande para mim tê-lo na minha casa. Muito obrigado. Obrigado, eu. Bullseye. Olha, um dos principais responsáveis pela construção desta casa, idealizada pelo Raimundo Filadelfo, é Seu Neném. O nome dele é Francisco de Assis, mas a comunidade inteira conhece como Seu Neném. Seu Neném, qual foi o momento, o senhor ficou espantado quando chegou essa ideia dessa casa, nesse formato futurista? Qual foi a sua primeira impressão quando o Raimundo lhe mostrou o projeto? Meu querido repórter, para mim foi uma surpresa porque ele me chamou para comprar uma coisa e chegou lá, mostrou esse material para a gente fazer essa casa. Para mim foi o maior desafio, foi o início, né? Porque a gente não tinha conhecimento em nenhuma outra, em outro lugar, apenas aquela maquete construída. E para mim foi um desafio muito grande. E hoje a honra e a glória para Jesus, e a gente agradece a Deus e ela está pronta. E da casa, qual foi a maior dificuldade, o que deu mais trabalho? Foi a base, foi a porta que sobe, desce por controle remoto, como é que foi? A maior dificuldade para mim foi a porta. A porta levou um tempo não desejável, né? Mas graças a Deus ela está perfeita, do jeito que o nosso irmão teve o sonho, está realizado. Então, para mim, a honra e a glória é para Jesus. Muito obrigado.
chegamos ao final de mais um programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua indispensável companhia. E não se esqueça, a reprise é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade.